Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós falaremos sobre o volume de um prisma. O que é um prisma? Sabe uma piscina? Imagina que você tem uma piscina aí na sua casa, a área dela é um retângulo, aí tem uma certa altura e você enche ela de água. Aquela piscina, o formato dela é um prisma. Porque um prisma, ele é uma figura que possui aqui, ó, uma base congruente a uma outra base, tem a base de cima e a base de baixo, exatamente isso mesmo. Certo? Tem um lado aqui que é congruente ao outro, e aí tem segmentos de reta ligando essas duas bases congruentes, de tal forma que esses segmentos formam paralelogramos, certo? Basicamente é isso. É que quando você olha uma figura assim, você vai me falar, professor, isso aí é um paralelepípedo. Você não está errado, ele forma mesmo. Sabe um cubo? Um cubo. Um cubo ele também é um prisma. E às vezes nós podemos ver prismas de outras formas, umas formas um pouco diferentes, é possível também. E nós vamos fazer um já, um exercício. Mas olha só, isso daqui é um prisma, certo? Como você pode calcular o volume de um prisma? A fórmula ela é bem simples. A fórmula ela é o volume de qualquer prisma é igual à área da base multiplicado pela sua altura. Então, multiplicar pela altura é bem simples e o exercício provavelmente pode dar para você que a altura é 3 metros. Se fosse o caso da sua piscina, é justamente a profundidade da piscina, certo? O que vai mudar? A área da base. Porque ó, essa área da base aqui, ela é bem simples, porque é o que um quadrado ou um retângulo, provavelmente é um retângulo. E qual que é a área dessa base aqui? Bom, tem um comprimento A e uma largura B. Bom, a área aqui é A vezes B. Porque você já sabe que a área de um quadrado é o lado ao quadrado. E a área de um retângulo é lado vezes lado. Certo? Então, eu faria A vezes B vezes 3. Estaria calculado aqui o volume desse prisma. Legal? Às vezes, aparecem outras bases. Por exemplo, pode ser um triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem uma fórmula especial para sua área. Qual que seria a área desse triângulo? Que aí, se fosse o prisma, seria a área da base. É assim, ó. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula para a área de um triângulo equilátero. Que aí, se fosse um prisma com essa base, você ia fazer isso aqui vezes a altura. Certo? E é muito interessante conhecer essa fórmula, porque já te ajuda a saber também a área do hexágono. Lembra que é o hexágono? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Só que o hexágono regular, do jeito que ele está aqui, ele é formado por 6 triângulos. Porém, são 6 triângulos equiláteros. Então, são 6 desses aqui, ó. Ou seja, a área do hexágono seria, então, calculada assim. 6 vezes o número de triângulos equiláteros que ele possui. 6 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? E aí você calcularia o volume de um prisma tranquilamente, que é o que nós faremos agora. Olha só. Coloquei um aqui para servir como exercício. Então vamos lá. Qual era a fórmula mesmo? Para calcular o volume de um prisma é a área da base multiplicado pela altura. Porém, eu preciso calcular a área da base, certo? A área da base. Nesse caso, ó, a base é um hexágono. Vamos considerar que é um hexágono regular. Então nós vamos usar a fórmula 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Depois que calcular a área da base, é só colocar aqui e terminar o cálculo, certo? Então vamos lá. A área da base, eu vou colocar 6. Agora, quanto vale o lado aqui, a aresta? 3, correto? Então, vou colocar aqui 3 ao quadrado, multiplicado por raiz de 3 e sobre 4. Só substituir o L, o resto eu copiei. Vamos lá de novo. A área da base é igual a 6 vezes 9, porque 3 ao quadrado é 9, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base é igual a... Quanto é 6 vezes 9? 6 vezes 9 é 54. Então, vai ficar 54 raiz de 3 sobre 4. Certo? Vou deixar assim mesmo por enquanto. Como eu estou calculando a área da base e a medida que está em centímetros, isso aqui deve ser centímetros quadrados, certo? Área. Agora, eu vou pegar esse valor aqui de área da base e colocar aqui em área da base. E vou fazer a conta. O volume do prisma é área da base, 54 raiz de 3 sobre 4. Multiplicado pela altura. A altura do prisma. Qual é a altura? 8, certo? Para facilitar aqui a nossa vida,
Eu vou simplificar, ao invés de dividir. Olha só, vou dividir aqui e aqui, simplificando por 4, certo? Se eu dividir por 4, aqui vai dar 1, e aqui dará 2. O resultado ficou 54 raiz de 3 vezes 2. Posso multiplicar o 2 pelo 54, certo? Então, o volume do meu prisma ficou 108 raiz de 3, o quê? Centímetros cúbicos, porque é volume, certo? Volume é a unidade cúbica, certo? Então, 108 raiz de 3 centímetros cúbicos, e assim você calcula o volume de um prisma. Até que é tranquilo, né, pessoal? Espero que tenham entendido. Até a próxima. Tchau!